Desde o princípio dos tempos, o Espírito Santo se faz presente como a manifestação viva do poder divino. Na criação do mundo, quando as trevas cobriam o abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, trazendo ordem ao caos e vida ao vazio. Sua influência moldou a realidade, soprou vida nas criaturas e inspirou os primeiros homens a buscar a verdade. Ao longo da história, o Espírito Santo guiou profetas como Moisés e Elias, revelando a vontade divina e preparando o caminho para a redenção. No deserto, ele se manifestou como uma nuvem que protegia e orientava o povo de Israel. Nos Salmos, encontramos ecos de sua presença, confortando e fortalecendo os corações aflitos. Com a vinda de Cristo, o Espírito Santo se tornou o Consolador prometido, descendo sobre os apóstolos em Pentecostes, incendiando-os com coragem e sabedoria. Assim, sua ação contínua molda a humanidade, unindo os fiéis em uma só fé, revelando o amor e a graça de Deus em cada coração. A criação do mundo, conforme narrada no livro de Gênesis, é um dos relatos mais profundos e enigmáticos da tradição bíblica. No primeiro versículo, já somos apresentados a um cenário que evoca uma sensação de desolação e vazio. A terra, sem forma e vazia, é um espaço onde a escuridão predomina, e a ausência de vida é palpável. É nesse contexto que surge a figura do Espírito Santo, descrito como se movendo sobre a face das águas. Essa imagem não é apenas poética, é a representação de uma força vital e transformadora que se faz presente desde o início da criação. A presença do Espírito Santo em Gênesis 1-2 é um convite à reflexão sobre a natureza do divino e a sua relação com o mundo. Em meio ao caos e à desordem, o Espírito não é uma força distante ou indiferente, mas uma presença ativa e dinâmica. A ideia de que o Espírito de Deus se movia sugere um envolvimento íntimo e profundo com a criação. Essa movimentação é um símbolo de vida e de potencial, indicando que, mesmo nas situações mais sombrias, há uma possibilidade de transformação e renovação. A ação do Espírito Santo na criação pode ser vista como um processo de ordenação. O caos inicial, representado pelas trevas e pela ausência de forma, é confrontado por uma força que traz estrutura e significado. Essa dinâmica é fundamental para entendermos a relação entre o divino e a criação. O Espírito Santo, nesse contexto, não apenas observa, mas age, intervindo no processo criativo de maneira que possibilita a manifestação do mundo como o conhecemos. Ao longo da narrativa da criação, vemos que essa ação do Espírito se desdobra em várias etapas. A luz é separada das trevas, as águas são divididas, a terra é feita surgir, e a vida é chamada à existência. Cada um desses atos é permeado pela presença do Espírito, que atua como um agente de transformação. Essa ideia de que o Espírito traz ordem ao caos se repete em diversas tradições espirituais e filosóficas, onde o princípio criativo é frequentemente associado a uma força que introduz harmonia em meio à desordem. A relação entre o Espírito Santo e a criação também nos leva a refletir sobre a natureza do ser humano. Se o Espírito de Deus estava presente no início, isso implica que a essência do ser humano está intrinsecamente ligada a essa força criativa. O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, carrega em si a capacidade de criar, transformar e trazer ordem ao caos. Essa herança divina nos convida a reconhecer nosso papel no mundo e a responsabilidade que temos em cuidar da criação. Além disso, a presença do Espírito Santo na criação abre espaço para uma compreensão mais profunda da espiritualidade. O Espírito é muitas vezes associado à inspiração, à sabedoria e à revelação. Quando pensamos na criação como um ato contínuo, não apenas encerrado em Gênesis, mas em constante evolução, percebemos que o Espírito Santo continua a agir no mundo, inspirando e guiando a humanidade em sua jornada. Essa ideia nos leva a considerar que a criação não é um evento isolado, mas um processo em que todos nós estamos envolvidos,
continuamente moldando e sendo moldados pela realidade que nos cerca. A presença do Espírito Santo também nos convida a olhar para a criação com um senso de reverência e respeito. Se o Espírito estava presente no momento da criação, isso nos lembra que cada elemento do mundo possui um valor intrínseco. As árvores, os rios, os animais e até mesmo as rochas são partes de um todo que foi cuidadosamente criado. Essa visão holística nos desafia a repensar nossa relação com o meio ambiente e a buscar formas de viver em harmonia com a natureza, reconhecendo que somos parte de um grande ciclo de vida. Ainda mais, a ação do Espírito Santo na criação nos oferece um modelo de como podemos viver nossas vidas. Assim como o Espírito trouxe ordem ao caos, somos chamados a ser agentes de transformação em nossas comunidades e em nossas relações. Através do amor, da compaixão e da justiça, podemos trabalhar para trazer luz às trevas e esperança aos desesperados. Essa missão não é apenas uma responsabilidade ética, mas uma expressão da nossa própria natureza divina. A presença do Espírito Santo em Gênesis também nos lembra que a criação é um ato de amor. Deus não cria o mundo como um experimento distante, mas como um ato de generosidade e cuidado. O Espírito, ao mover-se sobre as águas, é um símbolo desse amor que se manifesta em cada ato criativo. Essa compreensão nos leva a valorizar a vida em todas as suas formas e a buscar formas de expressar esse amor em nossas ações diárias. Por fim, a reflexão sobre o Espírito Santo na criação nos desafia a considerar o que significa ser parte de um mundo que está em constante transformação. A criação não é um estado final, mas um processo dinâmico que envolve crescimento, mudança e renovação. O Espírito Santo, como força criativa, nos convida a participar desse processo, a sermos co-criadores em nossas vidas e em nossas comunidades. Essa participação ativa é uma forma de honrar a presença do Divino em nosso meio e de reconhecer que, assim como o Espírito trouxe ordem ao caos no início, também podemos ser instrumentos de paz e esperança em um mundo que muitas vezes parece perdido. Assim, ao olharmos para Gênesis 1 e 2 e contemplarmos a ação do Espírito Santo na criação, somos lembrados da beleza e da complexidade do mundo em que vivemos. Essa passagem não é apenas uma introdução a uma narrativa antiga, mas um convite a explorar as profundezas da espiritualidade, a reconhecer a presença do divino em cada aspecto da vida e a nos comprometer com a criação de um mundo mais justo, amoroso e harmonioso. O Espírito Santo, em sua ação transformadora, nos chama a ser agentes de mudança, a levar luz onde há trevas e a trazer esperança onde há desespero, perpetuando assim o ato criativo que começou no princípio. O Espírito Santo, embora frequentemente associado ao Novo Testamento, desempenha um papel fundamental ao longo do Antigo Testamento, sendo um agente ativo na história da salvação e na capacitação de líderes e profetas. Sua presença é percebida de maneira sutil, mas poderosa, moldando o destino do povo de Israel e manifestando a vontade de Deus em momentos cruciais. A narrativa bíblica está repleta de exemplos que ilustram como o Espírito Santo capacitou indivíduos para cumprir propósitos divinos, revelando sua natureza e seu papel na vida do povo escolhido. Um dos primeiros e mais notáveis exemplos do Espírito Santo em ação é a história de José do Egito. José, vendido como escravo por seus próprios irmãos, acaba na corte do faraó, onde sua habilidade em interpretar sonhos se destaca. O faraó, ao ficar impressionado com a sabedoria de José, declara: "Podemos encontrar alguém como este, em quem está o Espírito de Deus?" Gênesis 41, 38. Essa declaração não apenas reconhece a presença do Espírito Santo em José, mas também ressalta como essa unção divina o capacitou a interpretar os sonhos do faraó e a planejar a salvação do Egito e de sua própria família durante os anos de fome. Através de José, vemos o Espírito Santo operando em um contexto de adversidade, transformando uma situação de desespero em uma oportunidade de salvação e reconciliação. Outro exemplo marcante é a unção de Moisés e dos 70 anciãos.
Moisés, escolhido por Deus para liderar os israelitas na saída do Egito, enfrenta o desafio monumental de guiar um povo numeroso e frequentemente rebelde. Em Números 11:25, Deus ordena que o espírito que estava sobre Moisés seja compartilhado com 70 anciãos, capacitando-os a ajudar na liderança do povo. Esse ato não apenas alivia a carga de Moisés, mas também estabelece uma comunidade de líderes ungidos pelo Espírito Santo, mostrando que a liderança divina não é uma responsabilidade solitária. A presença do Espírito entre os anciãos garante que a sabedoria e a orientação de Deus sejam mantidas, permitindo que o povo de Israel seja guiado de maneira eficaz em sua jornada pelo deserto. Sansão é outro exemplo fascinante da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Sua história, repleta de feitos extraordinários, destaca a força sobrenatural que o Espírito lhe concedeu. Em Juízes 14:6, lemos que o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e ele despedaçou o leão como se fosse um cabrito. A força de Sansão não era apenas física, mas uma manifestação do poder do Espírito Santo que o capacitava a lutar contra os filisteus, os opressores de Israel. Contudo, a narrativa de Sansão também serve como um aviso sobre a importância da fidelidade a Deus. Sua queda, resultante de sua desobediência e da influência de Dalila, ilustra como a presença do Espírito pode ser comprometida pela infidelidade. A história de Sansão, portanto, não é apenas uma celebração da força, mas uma reflexão sobre a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Os profetas do Antigo Testamento também são figuras centrais na obra do Espírito Santo. Isaías, Ezequiel e outros profetas falam sob a inspiração do Espírito, transmitindo mensagens de Deus ao povo. Isaías, por exemplo, é conhecido por suas visões e profecias que não apenas abordam questões contemporâneas, mas também prevêem a vinda do Messias. Em Isaías 61:1, ele declara: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres." Essa unção profética é um testemunho da ação do Espírito Santo, que não apenas capacita Isaías a falar em nome de Deus, mas também aponta para a missão redentora que culminaria em Cristo. A obra do Espírito nos profetas revela um Deus que se comunica ativamente com seu povo, guiando-os, advertindo-os e inspirando-os a viver de acordo com sua vontade. Ezequiel, por sua vez, tem uma visão poderosa do Vale de Ossos Secos, onde o Espírito Santo é chamado a trazer vida a um povo que estava espiritualmente morto. Em Ezequiel 37:14, Deus promete: "Porei em vocês o meu Espírito, e vocês viverão." Essa promessa não é apenas para a restauração física, mas simboliza a renovação espiritual que o Espírito Santo traz. A capacidade do Espírito de trazer vida onde há morte é um tema recorrente nas Escrituras, refletindo a natureza transformadora de Deus. Através de Ezequiel, o Espírito Santo é apresentado como aquele que restaura, renova e traz esperança ao desespero. A presença do Espírito Santo no Antigo Testamento é, portanto, uma narrativa rica e multifacetada, que revela como Deus capacita e guia seu povo ao longo da história. Desde a sabedoria de José até a força de Sansão, passando pela liderança de Moisés e pela inspiração dos profetas, o Espírito Santo é um agente de transformação e poder. Ele não atua apenas em momentos de grandeza, mas também em tempos de crise e desespero, mostrando que a ação de Deus é constante e acessível a todos que buscam sua vontade. Assim, ao refletirmos sobre a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, somos convidados a considerar como essa mesma presença divina continua a operar em nossas vidas hoje. O Espírito que capacitou os líderes e profetas de outrora é o mesmo que nos guia, nos inspira e nos fortalece em nossa jornada de fé. Essa continuidade nos lembra que, embora a narrativa bíblica tenha se desenrolado em contextos históricos específicos, a essência do relacionamento entre Deus e seu povo permanece atemporal. Através do Espírito Santo, somos chamados a viver com propósito, a buscar sabedoria e a nos deixar moldar pela vontade divina,
assim como aqueles que vieram antes de nós. Desde os tempos antigos, o povo de Israel aguardava com expectativa a vinda de um Messias, um Salvador que traria redenção e esperança em meio a tempos de tribulação. As profecias sobre esse Messias estavam entrelaçadas com a presença do Espírito Santo, que se manifestava de maneiras poderosas através dos profetas. A história do Espírito Santo e da profecia do Messias é uma narrativa rica e profunda, repleta de simbolismos e promessas que ecoam através dos séculos. Os profetas, homens e mulheres escolhidos por Deus, eram instrumentos de sua vontade. Eles falavam com coragem e autoridade, revelando verdades que transcendiam o tempo e o espaço. Entre eles, Isaías se destacou como um dos mais influentes, trazendo mensagens de esperança e consolo. Em suas palavras, ele não apenas anunciou a vinda do Messias, mas também descreveu o papel fundamental do Espírito Santo na vida desse ungido. Isaías, com sua visão penetrante, declarou: "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos." Isaías 61:1. Essa citação não é apenas uma afirmação de missão, é uma declaração de identidade. O Espírito Santo, que repousava sobre o Messias, era a fonte de sua autoridade e poder. Ele era o capacitador que tornava possível a realização das promessas de Deus. A história do Espírito Santo e do Messias começa com a criação, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Desde então, a presença do Espírito Santo foi percebida em momentos cruciais da história de Israel. Ele inspirou os profetas, guiou os reis e fortaleceu os líderes. Cada vez que o povo se afastava de Deus, o Espírito Santo chamava-os de volta, lembrando-os de sua identidade e propósito. Com o passar dos séculos, as profecias sobre o Messias se tornaram mais específicas. Miqueias previu que ele nasceria em Belém, enquanto Jeremias falou sobre uma nova aliança que seria estabelecida. No entanto, foi Isaías quem mais detalhadamente descreveu o caráter e a missão do ungido. Ele falou de um servo sofredor, que não apenas traria libertação, mas também experimentaria a dor e a rejeição. Essa dualidade, a de ser tanto um conquistador quanto um sofredor, era um mistério que desafiava a compreensão humana. Quando finalmente chegou o tempo da vinda do Messias, o Espírito Santo estava presente de maneira extraordinária. Maria, uma jovem de Nazaré, recebeu a visita do anjo Gabriel, que anunciou que ela conceberia pelo poder do Espírito Santo. Essa concepção miraculosa marcou o início de uma nova era, onde o divino se encontraria com o humano de uma forma nunca antes vista. O Espírito Santo não apenas preparou o caminho para a vinda do Messias, mas também habitou nele desde o seu nascimento. A vida de Jesus foi marcada pela presença constante do Espírito Santo. Desde o seu batismo, quando o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba, até os momentos em que ele realizava milagres e proclamava a verdade, o Espírito Santo era a força motriz por trás de sua missão. Jesus, em sua plenitude, encarnou a promessa de Isaías, trazendo boas novas aos pobres, curando os quebrantados de coração e proclamando liberdade aos cativos. A relação entre Jesus e o Espírito Santo era íntima e profunda. Ele frequentemente se retirava para orar, buscando a direção e o poder do Espírito para cumprir sua missão. Durante seus ensinamentos, Jesus prometeu que o Espírito Santo estaria com seus seguidores, guiando-os e confortando-os após sua partida. Essa promessa não era apenas para os discípulos, mas para todos aqueles que creriam nele ao longo das gerações. A ascensão de Jesus ao céu não significou o fim de sua obra. Pelo contrário, foi o início de uma nova fase. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, capacitando-os a pregar o Evangelho com ousadia e poder. O mesmo Espírito que havia estado sobre Jesus agora habitava em cada crente, transformando vidas e estabelecendo a Igreja. A profecia do Messias e o papel do Espírito Santo na sua vida nos ensinam sobre a importância da esperança e da expectativa. Assim como o povo de Israel aguardava ansiosamente a vinda do Messias,
Nós também somos chamados a viver em expectativa da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Ele nos guia, nos consola e nos equipa para cumprirmos a missão que Deus nos confiou. A história do Espírito Santo e da profecia do Messias é um testemunho do amor de Deus pela humanidade. Desde a criação até a consumação dos tempos, Deus tem se revelado de maneiras surpreendentes, sempre fiel às suas promessas. O Espírito Santo, como agente de transformação, continua a trabalhar em nossos corações, moldando-nos à imagem de Cristo e capacitando-nos a viver de acordo com sua vontade. Assim, ao refletirmos sobre essa narrativa, somos lembrados de que a vinda do Messias não foi apenas um evento histórico, mas o cumprimento de uma promessa eterna. O Espírito Santo, que esteve presente em cada etapa dessa história, é o mesmo que opera em nós hoje. Ele nos convida a participar da missão de Deus no mundo, a pregar boas novas aos mansos e a ser instrumentos de paz e justiça. Que possamos, portanto, abrir nossos corações à ação do Espírito Santo, permitindo que ele nos guie e nos transforme, enquanto aguardamos com esperança a plena realização das promessas de Deus em nossas vidas e no mundo. Em cada passo que damos, que possamos ser portadores da luz do Messias, refletindo seu amor e sua graça em cada interação, cada palavra e cada ação. E assim, a história do Espírito Santo e do Messias continua a ser escrita em nossas vidas, um testemunho vivo da fidelidade de Deus. No início de um novo capítulo na história da humanidade, um homem se aproximou das águas do Rio Jordão. Era um momento que marcaria não apenas sua vida, mas o destino de todos os que habitavam a terra. Este homem, Jesus de Nazaré, estava prestes a ser batizado por João, e a cena que se desenrolaria a seguir mudaria para sempre a compreensão do divino entre os homens. Quando Jesus entrou nas águas, a atmosfera ao seu redor parecia vibrar de expectativa. O povo que se aglomerava nas margens observava com olhares curiosos e corações inquietos. Eles sabiam que algo extraordinário estava prestes a acontecer. João, o Batista, hesitou por um momento, consciente da grandeza daquele que estava diante dele. Ele reconheceu que não era digno nem mesmo de amarrar as sandálias de Jesus. Mas Jesus insistiu, e assim, João o mergulhou nas águas. Ao emergir, o céu se abriu, e uma pomba desceu sobre ele, visivelmente, simbolizando a presença do Espírito Santo. A visão era deslumbrante e carregava um significado profundo. O Espírito Santo não apenas desceu, mas também se estabeleceu sobre Jesus, ungindo-o para a missão que estava prestes a começar. Uma voz ecoou do céu, proclamando: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Esse momento não foi apenas uma validação pública do ministério de Jesus, mas também a confirmação da união divina entre ele e o Espírito Santo. A descida do Espírito Santo sobre Jesus não foi um ato isolado. Foi um início. A partir daquele momento, Jesus foi guiado pelo Espírito em cada passo de seu ministério. Ele não agiu por conta própria, mas se entregou à direção do Espírito, que o conduzia em cada decisão, em cada ensinamento e em cada milagre. A relação entre Jesus e o Espírito Santo era uma dança divina, onde cada movimento era perfeitamente orquestrado. Durante os 3 anos que se seguiram, Jesus realizou milagres que deixaram a multidão maravilhada. Ele curou os enfermos, devolveu a visão aos cegos e até mesmo ressuscitou os mortos. Cada um desses atos não era apenas uma demonstração de poder, mas uma expressão da compaixão divina que fluía através dele. O Espírito Santo capacitou Jesus a realizar essas obras, enchendo-o de sabedoria e discernimento. Ele não apenas via o que estava diante dele, mas também percebia as necessidades mais profundas das almas que encontrava. Certa vez, ao se deparar com um homem cego de nascença, Jesus não apenas curou sua visão, mas também trouxe à tona uma conversa sobre a luz e a escuridão. Ele usou a situação para ensinar sobre a verdadeira visão espiritual, revelando que o Espírito Santo não apenas operava através de milagres físicos, mas também trazia entendimento e revelação. A sabedoria que Jesus demonstrava
era um reflexo direto da presença do Espírito Santo em sua vida. A relação entre Jesus e o Espírito Santo também se manifestava em momentos de solidão e oração. Muitas vezes, ele se retirava para lugares desertos, buscando a face do Pai e a orientação do Espírito. Nessas horas de profunda comunhão, Jesus se fortalecia e renovava seu propósito. O Espírito Santo não apenas guiava suas ações, mas também alimentava sua alma. Ele era a fonte de força em tempos de fraqueza e a luz em tempos de escuridão. À medida que o ministério de Jesus avançava, a tensão aumentava. Ele desafiava as normas religiosas, confrontava líderes e anunciava um reino que não era deste mundo. O Espírito Santo estava com ele em cada confronto, concedendo-lhe coragem e sabedoria para falar verdades que muitos estavam relutantes em ouvir. A presença do Espírito não apenas o sustentava, mas também o capacitou a enfrentar a cruz, o maior desafio de sua vida. Na noite em que foi traído, enquanto os discípulos dormiam, Jesus se retirou para orar. Ele sabia que a hora da sua entrega estava se aproximando. A luta interna era intensa, mas o Espírito Santo estava ali, confortando-o e fortalecendo-o. Se possível, afasta de mim este cálice, ele clamou. Mas logo se entregou à vontade do Pai, um ato de submissão que ecoaria através da eternidade. Finalmente, na cruz, quando Jesus exalou seu último suspiro, a presença do Espírito Santo não desapareceu. Ele estava ali, mesmo na morte, preparando o caminho para a ressurreição. E foi o mesmo Espírito que o levantou do sepulcro, triunfando sobre a morte e o pecado. Romanos 8:11 nos lembra que, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, dentre os mortos, habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos também dará vida a vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. A ressurreição de Jesus não foi apenas um ato de poder divino, mas a culminação de uma relação íntima e profunda com o Espírito Santo. A vitória sobre a morte não apenas confirmou a divindade de Jesus, mas também estabeleceu a promessa de que todos aqueles que creem nele também podem experimentar essa nova vida. O Espírito Santo, que desceu sobre ele, agora habita em todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. A história da relação entre Jesus e o Espírito Santo é uma narrativa de amor, poder e transformação. É um lembrete de que, assim como Jesus foi guiado, capacitado e ressuscitado pelo Espírito, nós também somos chamados a viver em comunhão com essa presença divina. O Espírito Santo não é apenas um espectador na história da salvação. Ele é o agente ativo que transforma vidas, cura corações e traz esperança ao mundo. E assim, a missão de Jesus continua, agora através de cada um de nós, que somos cheios do mesmo Espírito. Era uma manhã tranquila em Jerusalém, e o sol começava a despontar no horizonte, iluminando as ruas de pedra e as casas simples da cidade. Os discípulos estavam reunidos em um espaço pequeno, um local que já havia sido testemunha de momentos intensos e transformadores. Desde a ressurreição de Jesus, eles se encontravam frequentemente ali, tentando compreender a profundidade das promessas que o Mestre havia deixado. A lembrança de sua partida ainda pairava no ar, e uma mistura de expectativa e ansiedade preenchia o coração de cada um deles. Jesus havia prometido enviar o Espírito Santo, o Consolador, e essa promessa se tornava cada vez mais real para eles. Contudo, a dúvida e o medo também se faziam presentes. O que significaria essa vinda do Espírito? Como isso mudaria suas vidas e a missão que tinham pela frente? O clima era de incerteza, mas também de esperança. Eles se lembravam das palavras de Jesus, de como ele os encorajou a não temer e a permanecer unidos. Assim, ali estavam, reunidos em oração, buscando entendimento e força na presença uns dos outros. À medida que o dia avançava, a atmosfera começou a mudar. Um vento forte e impetuoso soprou, como se a própria natureza estivesse se preparando para algo grandioso. O som era como uma tempestade, mas não havia nuvens no céu. Os discípulos se entreolharam, sentindo um arrepio percorrer suas espinhas. O que estava acontecendo?
O vento parecia ter vida própria, e logo, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Línguas de fogo apareceram, pousando sobre cada um deles. Era como se o céu tivesse se aberto, e a promessa de Jesus finalmente estivesse se cumprindo. Os discípulos, agora cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. As palavras fluíam de suas bocas, diferentes idiomas que nunca haviam aprendido, mas que agora saíam com uma clareza e uma paixão que os surpreendia. Era uma experiência avassaladora, e a sensação de unidade e poder era palpável. Eles sentiam que não estavam sozinhos. A presença de Deus os envolvia, e a missão que antes parecia impossível agora parecia ao alcance de suas mãos. As vozes ecoavam pelas ruas de Jerusalém, atraindo a atenção dos habitantes da cidade, que, por acaso, estavam ali para celebrar a festa de Pentecostes. Judeus de várias partes do mundo se reuniam, e o que antes era apenas um grupo de seguidores de Jesus agora se tornava um fenômeno. As pessoas se aglomeravam ao redor, perplexas e intrigadas. Como poderiam aqueles homens e mulheres, que eram em sua maioria galileus, falar em suas próprias línguas nativas? O murmúrio se espalhou e a confusão tomou conta da multidão. Alguns se perguntavam se estavam bêbados, enquanto outros estavam maravilhados. Pedro, sempre o mais impulsivo entre os discípulos, sentiu a urgência de se levantar e falar. Ele se dirigiu à multidão, seu coração pulsando de emoção e coragem. Com a força do Espírito Santo, ele proclamou a mensagem de Jesus, lembrando a todos da profecia de Joel, que falava sobre o derramamento do Espírito nos últimos dias. Ele falou sobre a morte e ressurreição de Jesus, sobre como ele era o Messias prometido e como a salvação estava agora disponível para todos. As palavras de Pedro ressoavam com poder e convicção, e a multidão começou a ouvir com atenção, atraída pela paixão que emanava dele. O impacto foi imediato. Aqueles que antes estavam confusos agora se sentiam tocados. O Espírito Santo estava agindo, quebrando barreiras e corações endurecidos. As pessoas começaram a perguntar: o que devemos fazer? E Pedro, cheio de compaixão e fervor, respondeu: arrependam-se e sejam batizados, cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. A mensagem de Pedro não apenas tocou os corações, mas também trouxe transformação. Milhares de pessoas se uniram à nova fé, e a comunidade cristã começou a se formar. O Pentecostes não foi apenas um evento isolado, mas o início de algo grandioso, um movimento que mudaria o curso da história. O Espírito Santo não apenas capacitou os discípulos a falar em línguas, mas também os equipou para realizar milagres, curar enfermos e pregar a mensagem de amor e esperança que Jesus havia trazido. Enquanto os dias se transformavam em semanas e meses, os discípulos continuaram a se reunir, a partilhar e a crescer. Eles experimentaram a alegria da comunhão, a força da oração e a ousadia de viver a fé em um mundo que muitas vezes os rejeitava. A presença do Espírito Santo se manifestava em suas vidas de maneiras poderosas, guiando-os, confortando-os e desafiando-os a ir além de si mesmos. O Pentecostes se tornou um marco na história da Igreja, um lembrete de que a presença de Deus não é apenas algo distante, mas uma realidade viva que habita no coração dos crentes. A promessa de Jesus se cumpriu, e o Espírito Santo se tornou o guia, o conselheiro e o defensor de cada um que escolheu seguir a Cristo. A partir daquele dia, a missão dos discípulos se expandiu, e a mensagem do Evangelho começou a se espalhar por toda a terra, alcançando nações e culturas, transformando vidas e trazendo esperança onde antes havia desespero. O Pentecostes não foi apenas um evento histórico, mas uma experiência espiritual que continua a ressoar até hoje. Cada vez que um coração se rende a Cristo, o Espírito Santo se derrama, trazendo renovação e vida. Assim, a história daqueles primeiros discípulos se entrelaça com a vida de cada crente, lembrando-nos de que somos parte de algo muito maior.
uma comunidade unida pelo amor e pela fé, guiados pelo Espírito que nos foi prometido. O Pentecostes é, portanto, um convite para todos nós, uma chamada para vivermos em plenitude, cheios do Espírito, prontos para levar a luz de Cristo ao mundo. Desde os primórdios da Igreja, a presença do Espírito Santo tem sido um elemento fundamental na vida dos cristãos. A narrativa do Espírito Santo começa de forma poderosa no Pentecostes, quando, conforme descrito em Atos dos Apóstolos, o Espírito desceu sobre os discípulos em forma de línguas de fogo. Essa manifestação não apenas os capacitou a falar em diversas línguas, mas também os transformou em testemunhas audazes da mensagem de Cristo. A partir desse momento, o Espírito Santo se tornou o guia, o consolador e o intercessor dos fiéis. Na vida da Igreja, o Espírito Santo exerce um papel essencial, atuando como a força que une os crentes em um só corpo. Em 1 Coríntios 12, Paulo fala sobre os dons espirituais, que são concedidos pelo Espírito para o bem comum. Esses dons não são apenas habilidades extraordinárias, mas expressões do amor de Deus, destinadas a edificar a Igreja e a servir aos outros. Há o dom da sabedoria, o dom da fé, o dom da cura, entre muitos outros, cada um desempenhando uma função única e vital na comunidade. A diversidade desses dons reflete a riqueza da criação de Deus e a individualidade de cada crente, que, ao ser tocado pelo Espírito, se torna um instrumento nas mãos do Senhor. A importância do Espírito Santo vai além da capacitação para o serviço. Ele também intercede por nós, como descrito em Romanos 8, 26, onde Paulo nos lembra que, em nossas fraquezas, o Espírito vem em nosso auxílio. Muitas vezes, encontramos momentos em que as palavras nos faltam, as situações se tornam esmagadoras e as dúvidas nos cercam. É nesses momentos que o Espírito Santo se torna nosso advogado, levando nossas súplicas ao Pai de uma maneira que transcende a linguagem humana. Ele conhece nossos corações, nossas intenções e nossas necessidades mais profundas, e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa intercessão é um lembrete do cuidado íntimo de Deus por cada um de nós, mostrando que não estamos sozinhos em nossa jornada. A presença do Espírito Santo na vida da Igreja também é um convite à transformação pessoal e comunitária. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, levando-nos a um lugar de arrependimento e renovação. Ao nos guiar em nossa caminhada espiritual, o Espírito nos ajuda a cultivar frutos que refletem o caráter de Cristo, como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos não apenas enriquecem nossas vidas, mas também se tornam um testemunho poderoso para aqueles que nos cercam, mostrando que a vida em Cristo é uma vida transformada. Além disso, a presença do Espírito Santo nos lembra da unidade que deve existir entre os crentes. Em um mundo marcado por divisões e conflitos, o Espírito nos chama a viver em harmonia, a aceitar as diferenças e a trabalhar juntos para a edificação do reino de Deus. Ele nos une em um propósito comum, que é glorificar a Deus e levar a mensagem do Evangelho a todos os cantos da terra. Essa unidade é um testemunho do amor de Cristo e da realidade do seu corpo, a Igreja. Portanto, a presença do Espírito Santo é uma dádiva inestimável na vida da Igreja e no coração dos fiéis. Ele nos guia, nos capacita, intercede por nós e transforma nossas vidas. Ao nos entregarmos à sua liderança, somos levados a uma vida de plenitude e propósito, onde cada um de nós pode experimentar a profundidade do amor de Deus e a alegria de servir ao próximo. O Espírito Santo não é apenas uma força impessoal. Ele é a presença viva de Deus em nosso meio, e sua ação continua a moldar a história da Igreja e a vida de cada cristão. Desde os primórdios da criação, o Espírito Santo tem sido uma presença constante e essencial na história da humanidade. Sua atuação se estende desde os primeiros momentos em que pairava sobre as águas, conforme descrito no Gênesis, até os dias atuais, onde sua promessa de derramamento se torna cada vez mais palpável. A profecia de Joel
que fala de um grande derramamento do Espírito nos últimos dias, ressoa como um eco poderoso através das gerações, prometendo que o Senhor não abandonará seu povo, mas, ao contrário, os encherá com sua presença divina. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, muitos se perguntam como o Espírito Santo continuará a agir. A resposta está nas Escrituras, que nos garantem que ele não apenas estará presente, mas também desempenhará um papel crucial na preparação da Igreja para a volta de Cristo. Joel 2, 28, 29, nos diz que Deus derramará seu Espírito sobre toda a carne. E isso não se limita a um grupo específico de pessoas, mas abrange todos aqueles que buscam a verdade e a redenção. Imaginemos um mundo onde essa promessa se cumpre na plenitude. As ruas estão repletas de pessoas que, tocadas pelo Espírito, começam a se reunir em oração e adoração. Igrejas que antes estavam vazias agora transbordam de vida, com pessoas de todas as idades e origens se unindo em busca de um propósito maior. O Espírito Santo, como um vento suave, sopra sobre essas multidões, trazendo cura, libertação e renovação. As pessoas começam a sonhar sonhos e ter visões, não apenas como indivíduos, mas como um corpo coletivo, movido pela mesma paixão e desejo de ver o reino de Deus estabelecido na terra. Neste cenário, o Espírito Santo age como um guia, conduzindo os que creem à verdade e à vida eterna. Ele é aquele que revela os segredos do coração humano, trazendo à luz as questões que precisam ser tratadas. As pessoas começam a se arrepender de seus pecados, não por medo, mas por amor e desejo de se reconciliar com Deus. O Espírito Santo, em sua infinita sabedoria, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, levando muitos a uma profunda transformação espiritual. À medida que o tempo avança, testemunhamos um aumento no número de pessoas que se entregam a essa obra do Espírito. Jovens, que antes estavam perdidos em distrações e superficialidades, agora se levantam como líderes de oração e evangelismo. Eles se tornam instrumentos de Deus, levando a mensagem do Evangelho a lugares onde antes não havia acesso. O Espírito Santo os capacita com ousadia e coragem, e muitos se convertem, atraídos pela autenticidade da fé que testemunham. Enquanto isso, em meio a essa efervescência espiritual, o mundo enfrenta desafios sem precedentes. Conflitos, desastres naturais e crises sociais parecem aumentar, mas o Espírito Santo continua sendo uma âncora de esperança. Ele não apenas consola os aflitos, mas também inspira ações de compaixão e solidariedade. Igrejas se tornam centros de ajuda, onde a comunidade se une para atender às necessidades dos mais vulneráveis. A presença do Espírito se torna um farol em meio à escuridão, guiando as pessoas a agirem com amor e justiça. O Espírito Santo também age em nível pessoal. Aqueles que buscam um relacionamento mais profundo com Deus são levados a um lugar de intimidade. A oração se torna uma conversa viva, onde os corações são moldados e as vidas transformadas. O Espírito Santo traz à memória as promessas de Deus, lembrando os crentes de sua identidade e propósito. Através de momentos de adoração, os fiéis experimentam a presença tangível de Deus, e isso os encoraja a perseverar em tempos difíceis. À medida que nos aproximamos do clímax da história, a expectativa pela volta de Cristo se intensifica. O Espírito Santo, em sua função de consolador, prepara os corações para esse grande evento. Ele nos lembra das palavras de Jesus e nos assegura que a vinda do Senhor é certa. A Igreja, fortalecida pelo Espírito, se levanta em unidade, proclamando a mensagem do Evangelho com fervor renovado. As vozes se elevam em louvor, criando um som harmonioso que ecoa por todo o mundo, anunciando a esperança que se aproxima. Nesse contexto, o Espírito Santo também traz discernimento. Em tempos de confusão e incerteza, ele capacita os crentes a discernirem a verdade das mentiras que circulam. Ele os equipa com sabedoria, para que possam se posicionar firmemente na palavra de Deus, resistindo às tentações e às distrações que buscam desviar seu foco. A presença do Espírito Santo se torna um guia seguro em um mundo repleto de incertezas,
e aqueles que confiam nele encontram paz em meio à tempestade. Ao longo da história, o Espírito Santo tem sido o agente de transformação, e essa obra não cessará até a volta de Cristo. Ele continua a buscar aqueles que estão perdidos, a restaurar os quebrantados e a unir os corações em adoração. A promessa de Joel se cumpre em cada geração, e a expectativa de um grande derramamento nos últimos dias é uma realidade que se aproxima. À medida que contemplamos o futuro, podemos ter certeza de que o Espírito Santo está conosco. Ele nos prepara, nos guia e nos fortalece para os desafios que virão. E assim, enquanto aguardamos a gloriosa volta de nosso Senhor, somos chamados a viver em plena comunhão com o Espírito, permitindo que Ele nos conduza a uma vida de fé vibrante e cheia de propósito. O Espírito Santo não é apenas uma promessa. Ele é a presença viva de Deus em nosso meio, e sua obra continuará até que cada um de nós esteja plenamente preparado para encontrar o nosso Salvador.